Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara Educa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a propriedade distributiva da multiplicação. Como nós efetuamos esta propriedade da multiplicação. Iremos aprender como resolver a propriedade distributiva em dois exemplos. Exemplo número 1. 2 negativo multiplicado por, abre parêntese, 5 mais 3, fecha parêntese. Nesta operação, iremos repetir o nosso primeiro fator da multiplicação, que é 2 negativo, e multiplicá-lo pela nossa primeira parcela da adição, que está dentro do parêntese, que é 5 positivo. Repetimos o nosso sinal de adição e multiplicamos novamente o nosso 2 negativo, porém agora pela segunda parcela da adição, que é 3 positivo. Agora iremos resolver a nossa segunda parte da operação. Primeira multiplicação, que é 2 negativo multiplicado por 5 positivo. Resolvemos a nossa regra de sinais, que é negativo multiplicado por positivo, que será sempre um número negativo, e por fim multiplicamos os seus valores sem considerar o seu sinal. 2 multiplicado por 5, que é igual a 10. Repetimos o nosso sinal de adição e resolvemos a nossa segunda multiplicação. 2 negativo multiplicado por 3 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que é negativo, e 2 multiplicado por 3, que é igual a 6. E por fim, iremos resolver a seguinte adição: 10 negativo mais 6 negativo. Nesta adição, podemos fazer a nossa regra de sinais, entre o sinal de positivo, da adição, e o sinal de negativo do nosso 6 negativo. Repetimos o nosso 10 negativo e positivo multiplicado por negativo, que é negativo, e o nosso 6 que estava entre parênteses. Logo ficou a seguinte subtração: 10 negativo menos 6. Ou também poderíamos resolver na própria escrita que estava antes, que era 10 negativo mais 6 negativo. Repetimos o nosso sinal em comum nesta adição, que é o sinal de negativo, e por fim só somamos os seus valores, que é 10 mais 6, que é igual a 16. Logo, o nosso resultado do primeiro exemplo é 16 negativo. E por fim, iremos observar o nosso segundo exemplo, que é 3 negativo multiplicado por, abre parêntese, 7 menos 9. Iremos repetir o nosso primeiro fator da operação, que é 3 negativo, e multiplicá-lo pelo primeiro número da nossa subtração, que é 7 positivo. E nesta conta, iremos colocar o sinal da adição, o sinal de positivo, porque em todas as vezes que iremos resolver a propriedade distributiva, colocamos o sinal de positivo, independente se a nossa operação for subtração, adição, multiplicação ou divisão. Logo após isso, iremos repetir novamente o nosso 3 negativo e multiplicá-lo desta vez pelo 9 negativo. Iremos resolver a nossa primeira multiplicação, que é 3 negativo multiplicado por 7 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que é negativo, e 3 multiplicado por 7, que é igual a 21, mais 3 negativo multiplicado por 9 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que será sempre um número positivo, e 3 multiplicado por 9, que é igual a 27. E por fim, só resolvemos a seguinte adição: 21 negativo mais 27 positivo. Repetimos o nosso 21 negativo e resolvemos a regra de sinais, que é positivo multiplicado por positivo, e será o próprio número positivo. E copiamos o nosso número 27. E ficou a seguinte operação: 21 negativo mais 27, que é o nosso 27 positivo. Nesta conta, iremos colocar ao nosso resultado o sinal do número com maior valor absoluto ou módulo, que é o 27, que é um número positivo. Portanto, o nosso resultado também será um número positivo. E por fim, resolvemos a diferença-subtração entre os números da operação. 27 menos 21, que é igual a 6.
Portanto, o resultado do nosso segundo exemplo é 6 positivo ou somente o número 6 sem considerar o seu sinal de positivo. Agora iremos resolver uma atividade sobre a propriedade distributiva da multiplicação. Vem comigo! Aplique a propriedade distributiva e efetue as operações. Letra A. 3 negativo multiplicado por, abre parêntese, 8 mais 4, fecha parêntese. Na letra A, iremos repetir o nosso primeiro fator da multiplicação, que é 3 negativo, e multiplicá-lo pela primeira parcela da adição que está entre parênteses, 8 positivo. Mais, copiamos novamente o nosso 3 negativo e multiplicamos ele pela segunda parcela da adição, que é 4 positivo. Agora iremos resolver a nossa primeira multiplicação, que é 3 negativo multiplicado por 8 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que é negativo. E multiplicamos os números sem considerar o seu sinal. 3 multiplicado por 8, que é igual a 24. Copiamos o nosso sinal da adição e resolvemos a nossa segunda multiplicação, que é 3 negativo multiplicado por 4 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que é negativo. E 3 multiplicado por 4, que é igual a 12. E por fim, iremos resolver a seguinte adição: 24 negativo mais 12 negativo. Quando nós temos uma adição de dois números com sinais iguais, iremos repetir o sinal em comum e somar os seus valores. E o sinal em comum nesta adição é o sinal de negativo. Portanto, o nosso resultado também será um número negativo. E por fim, somamos os nossos números, sem considerar o seu sinal de negativo. 24 mais 12, que é igual a 36. Logo, o resultado da nossa letra A é 36 negativo. Letra B. 5 positivo multiplicado por, abre parêntese, 10 mais 3, fecha parêntese. Repetimos o nosso 5 positivo e multiplicamos ele pela primeira parcela da adição, que é 10 positivo. Copiamos o nosso sinal de mais da adição e multiplicamos o nosso 5 positivo pela segunda parcela da adição, que é 3 positivo. E por fim, resolvemos as nossas multiplicações. A primeira, 5 positivo multiplicado por 10 positivo. Positivo multiplicado por positivo, que será sempre um número positivo.
E 5 multiplicado por 10, que é igual a 50. Mais 5 positivo multiplicado por 3 positivo. Positivo multiplicado por positivo, que é igual a positivo. E 5 multiplicado por 3, que é igual a 15. E agora iremos resolver a seguinte adição: 50 positivo mais 15 positivo. Nós repetimos o sinal em comum, que é o sinal de positivo. E por fim, somamos os nossos números sem considerar o seu sinal de positivo. 50 mais 15, que é igual a 65. Ou somente o número 65, sem considerar o seu sinal de positivo. Portanto, o resultado da nossa letra B é 65 positivo ou somente o número 65. Letra C. 2 negativo multiplicado por, abre parêntese, 5 mais 1, fecha parêntese. Repetimos o nosso 2 negativo, primeiro fator da multiplicação. E multiplicamos pela primeira parcela da adição, que é 5 positivo. Repetimos o nosso sinal de mais da adição. E multiplicamos o nosso 2 negativo pela segunda parcela da adição, que é 1 positivo. Agora iremos resolver a nossa primeira multiplicação. 2 negativo multiplicado por 5 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que é igual a negativo. E 2 multiplicado por 5, que é igual a 10. E por último, resolvemos a nossa segunda multiplicação, que é 2 negativo multiplicado por 1 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que é igual a negativo. E 2 multiplicado por 1, que é igual ao próprio número 2. E por fim, iremos resolver a seguinte adição de dois números com sinais iguais. 10 negativo mais 2 negativo. Repetimos o nosso sinal em comum, que é o sinal de negativo. E por fim, somamos os seus valores sem considerar o seu sinal de negativo. 10 mais 2, que é igual a 12. Então, o resultado da nossa letra C é 12 negativo. E por fim, iremos resolver a nossa letra D. 3 negativo multiplicado por, abre parêntese, 2 negativo menos 5, fecha parêntese. Como nas outras atividades, repetimos o nosso 3 negativo.
e multiplicamos ele pelo primeiro número da nossa operação que está entre parênteses, que é 2 negativo. E colocamos o sinal de adição, pois na propriedade distributiva, após a nossa primeira multiplicação, teremos uma adição. E multiplicamos o 3 negativo pelo 5 negativo, que está na operação de dentro dos parênteses. E agora iremos resolver a nossa primeira multiplicação. 3 negativo multiplicado por 2 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que é sempre um número positivo. E 3 multiplicado por 2, que é igual a 6. Mais 3 negativo multiplicado por 5 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que é positivo. E 3 multiplicado por 5, que é igual a 15. E resolvemos, por fim, a nossa adição, que é 6 positivo mais 15 positivo. Positivo com outro número positivo, nós repetimos o sinal de positivo. E por fim, somamos os seus valores. 6 mais 15, que é igual a 21. Ou somente o número 21, sem considerar o seu sinal de positivo. Portanto, o resultado da nossa letra D é 21 positivo ou somente o número 21. E esse foi o nosso vídeo sobre a propriedade distributiva da multiplicação. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos, explicações, exercícios e dicas.